Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos trazer dois especialistas para debatermos não só o reflexo da paralisação, mas tudo o que vem ocorrendo, principalmente no primeiro semestre de 2018. Para isso, eu recebo Leopoldo Figueiredo, editor do caderno Porto e Mar. Leopoldo, obrigado pela presença aqui, é sempre um prazer te ter aqui conosco. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, vamos debater, que tem muita coisa para debater do setor portuário, né? Indiscutivelmente. Meu segundo convidado é Germaine Lilian Robson, a nossa comentarista técnica do programa. Germaine, obrigado pela presença aqui, sempre bom ter você trazendo informações importantes aí, principalmente para os nossos telespectadores. Max, é um prazer e como diz o Leopoldo, estamos aqui para grandes debates. E o programa de hoje promete, porque nós temos aí dentro da nossa pauta inúmeros temas que são relevantes, principalmente para o segmento portuário. E para iniciar o nosso debate, vou começar com a nossa comentarista técnica do programa, porque eu guardei essa pergunta para você, Germaine. Nós percebemos aí que no ano de 2017, principalmente aqui no Porto e Negócios, nós debatemos muito a questão do investimento, falamos muito das necessidades de investimentos e da expectativa que nós mesmos tínhamos para o ano de 2018. E aparentemente, me parece que nós estamos absolutamente na contramão disso tudo. Debateu-se aí agora não só a questão do IPTU, mas também a questão da paralisação, o ISS, entre outros fatores. Nós debatemos no ano passado que possivelmente poderíamos ter uma década perdida. Será que essa década começou agora no ano de 2018 em função de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, Germaine? Olha, Max, eu espero que esse seja o último ano das lágrimas, né, como diz o outro, porque realmente a gente tinha uma expectativa muito positiva para esse ano, a gente já viu que essa expectativa, ela não se concretizou. Infelizmente, a gente está diante de um cenário de instabilidade total, onde os investimentos, o pessoal está segurando investimentos, a gente não tem visto novas compras, novos investimentos. Então, eu acho que, assim, infelizmente, eu espero que a gente esteja terminando essa década perdida e não iniciando ela, né? Então, esse ano a gente não tem nenhuma previsão positiva. O ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue finalmente começar a engrenar essa máquina novamente. Infelizmente, aumento de impostos, greves, tudo está indo na contramão. O pessoal não está conseguindo investir, não tem certeza para poder fazer um investimento. Então, hoje o nível de risco é muito alto. Leopoldo, a gente percebe muito isso em qualquer mercado, que a questão econômica é fundamental, indiscutível. Mas nós temos aí outros pilares também. A confiança é um deles e o segundo grande pilar é a questão da credibilidade. Eu percebo, honestamente falando, que a nossa credibilidade, principalmente no mercado internacional, vem cada vez mais sendo afetada. O governo cada vez mais repassando para a iniciativa privada a responsabilidade de arrecadar, ou seja, cada vez mais sufocando esse segmento, isso é uma verdade absoluta, o que, no meu entendimento, represa também as questões de investimento para o segmento portuário. Essa equação vai mudar ou a gente vai continuar convivendo com isso até quando, Leopoldo? Uma solução para esse cenário, na verdade, concordo com o que a Germaine falou, nós viemos de anos negros. Se há algo positivo em 2018 é o fato de que o decréscimo na economia foi estancado, efetivamente não estamos crescendo tanto quanto gostaríamos, mas efetivamente também paramos de cair, como aconteceu em 2015, 2016 e até mesmo 2017. Se há algo positivo no ano, é isso. Mas havia, sim, uma expectativa de que 2018 fosse muito mais positivo. Nós tivemos um primeiro trimestre muito bom e, de repente, exatamente, o governo não sinaliza. Eu acho que a grande derrocada aí foi o fato de não ter conseguido aprovar a reforma da Previdência. Ali foi o grande divisor de águas. A partir dali, o mercado entendeu que as reformas previstas pelo governo não seriam cumpridas, ou pelo menos aquele programa que o governo... Aquele pacote que foi proposto. Exatamente. Toda aquela série de promessas na qual o governo estava se baseando e estava vendendo uma expectativa positiva da economia brasileira. A partir dali, o mercado percebeu que não, o governo não vai mais conseguir fazer e muitos empresários, muitos empreendimentos
receberam o alerta laranja, vamos agora esperar um pouco, vamos aguardar para ver como 2018 vai estar se organizando, vai estar se repondo e, efetivamente, muitos projetos foram adiados para 2019. Paralelamente a isso, a gente tem as greves, aqui no setor portuário pontualmente, a grande greve dos caminhoneiros, a greve dos auditores fiscais que impactaram o comércio exterior, ou seja, dois movimentos que juntos acabaram até dificultando a retomada a normalidade das operações. Então, isso daí afeta sim a imagem do Brasil lá fora. Num exemplo bem simplório, não havia cargas para serem embarcadas nos navios. Muitas armadoras suspenderam as suas escalas aqui no Porto de Santos. Mudando a rota. Muda todo o planejamento da companhia de navegação. Lá fora, eles passam a ver o quê? Não adianta nada eu prever uma escala num porto brasileiro, porque tem um processo interno dentro do país que está dificultando o seu comércio exterior. Ou seja, são contratos com importadores estrangeiros, são contratos com companhias de navegação que o país deixa de cumprir. Ou se cumpre com atraso, e atraso é maior custo logístico, enfim, é problema para todos os envolvidos. Não então, chega sim, a ser afeta a imagem do país. Irresponsável, até por parte do governo, fazer uma proposta de redução, gerando até uma certa instabilidade no próprio mercado, uma vez que nós tínhamos aí inúmeros contratos firmados, principalmente no segmento portuário, e acreditava-se sim numa perenidade, numa estabilidade da economia. Isso não gera um impacto vertiginoso para o segmento portuário nesse ano de 2018, Leopoldo? Maxwell, a gente debate Porto, a gente sabe muito bem que qualquer problema do governo federal, um dos primeiros setores que são afetados é o setor portuário, é o setor de comércio exterior. Ele é o último a começar a perceber uma retomada, mas o primeiro a sentir o impacto. Especialmente o impacto negativo. Isso daí, como se costuma brincar, o Brasil não é para principiantes e o setor portuário muito menos. Lidar com os desafios que o setor portuário propõe, especialmente neste ano em que havia uma expectativa positiva de uma retomada, ou ao menos de uma recuperação a um índice, não vamos crescer tudo quanto perdemos, não vamos recompor tudo que perdemos, mas ao menos vamos iniciar um processo virtuoso, vamos recaminhar para eventualmente 2019, 2020, voltarmos a um nível que deixamos lá atrás, em 2015, em 2014. Realmente, sob este ponto de vista, 2018 vai deixar a desejar. Não, e o pior é que o comércio exterior é o que sustenta o país, né? A partir do momento em que você... Tem o impacto que a gente tem no PIB, né? Exato. Isso então, é assim, eu acho que foi muita irresponsabilidade a greve dos caminhoneiros. De fato, se a gente analisar, é que o brasileiro não tem a cultura suficiente no sentido de entender a repercussão disso, o que isso impacta para o país. Então, eu acho que nesse sentido, talvez o que falte um pouco é informação que é para o brasileiro entender o que significa um determinado movimento. Porque não adianta ir para a rua e aplaudir, mas o problema é que a gente tem sequelas a partir desse movimento. Será que essas sequelas, elas de fato justificam o movimento, elas justificam o aplauso do movimento? Então, isso é algo que tem que ser... Vou fazer um recorte, quero pegar a opinião dos dois neste ponto específico. A gente não consegue fugir da paralisação porque os impactos são vertiginosos. Ainda estamos vivendo a paralisação. E a gente ainda está vivendo a questão da paralisação. A gente pode dizer que, neste caso específico, em relação ao que a Germaine acabou de pontuar, Leopoldo, vou começar por você e volto aqui na Germaine. Isso é um processo de amadurecimento da nossa sociedade, ou nós podemos dizer que existe uma infantilidade da sociedade de não entender determinados movimentos? Olha, em primeiro lugar, a gente pode descartar que a sociedade está cada vez mais envolvida no processo político e no processo econômico, é um grande erro. Hoje a sociedade brasileira está muito mais ciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Hoje se debate, hoje a comunidade santista pontualmente sabe muito bem o que é um processo logístico, sabe muito bem o que é o papel do seu porto. Agora, infantilidade, isso vai se ter a todo momento, numa parcela maior ou menor. Hoje a sociedade está mais ciente de todos os processos políticos, de tudo o que está ocorrendo. Isso para mim está claro. Agora, se a sociedade entende pontualmente o que foi a greve dos caminhoneiros, ou melhor dizendo, o que foi o protesto do setor de transporte rodoviário, não vamos só considerar a greve dos caminhoneiros. Sim. Foi uma manifestação do setor de transporte rodoviário, que a gente não pode só considerar que foi uma categoria pontual que estava envolvida nisso daí.
os reflexos, em primeiro lugar, esse foi um problema que surgiu, é um problema sistêmico, que vem desde lá com as isenções para a produção de caminhões, que aumentou a oferta de caminhões no mercado. Com isso daí, ao mesmo tempo que aumentou a oferta, o volume de carga sendo transportado devido à crise acabou reduzido. Então a gente tem uma grande oferta, uma demanda caindo, você tem o frete caindo. Mas e aí o que acabou? Incentivo por parte do governo para que Sim, principalmente com a isenção dos caminhões. Esses caminhoneiros, essa categoria viesse até a se endividar a longo prazo, Leopoldo. Mas é isso aí. O que gera Exatamente. essa grande preocupação hoje. Eu diria que o brasileiro está se endividando a longo como um todo, né? O brasileiro acreditando numa melhora, ele está se endividando a longo prazo e isso está se tornando uma bomba, literalmente uma bomba. Esse ano houve um crescimento desse índice de endividamento. Mas você veja que a questão dos caminhoneiros é um processo, não foi algo que... chegamos em 2018 e o valor do frete, que era uma das principais bandeiras dos caminhoneiros, ou seja, o frete muito baixo e o preço dos seus insumos, pontualmente do óleo diesel, muito alto devido à política de preços da Petrobras, acabou, na verdade, deixando o profissional, a categoria do transportador rodoviário, na verdade, com uma margem de lucro mínima que sai existente. Mas isso daí é um processo sistêmico. O que aconteceu após essa paralisação, apagou-se o incêndio. Mas o problema sistêmico continua. Permanece. Leopoldo, deixa eu só fazer um comentário. Esse problema que o caminhoneiro sentiu, o comércio como um todo está sentindo. O pessoal está trabalhando quase com margem zero para manter o negócio, para não fechar o negócio. Isso é que a gente vê hoje no mercado. Por quê? A situação como um todo, ela está comprometida. E aí foi o que você falou, o problema é bem maior. Obviamente que uma categoria explodiu mais rápido, né? Mas o mercado como um todo está na mesma situação. Foi uma categoria que tem poder de resposta. Sim. Se a gente Tem analisar poder de mobilização. a situação dos terminais portuários, que nesses 2 últimos anos, em que não o volume de cargas diminuiu tanto, mas a quantidade de contratos de linhas de navegação, com a fusão de armadores, com a fusão de companhias de navegação, isso no cenário exterior. Alguns contratos desapareceram, outros foram fundidos, o armador ficou com a faca e o queijo na mão para negociar com o terminal portuário. Sim. As margens dos terminais portuários, as margens de lucro dos terminais portuários, caíram assustadoramente. O que diminuiu a concorrência, evidentemente, o que reflete também... E diminuiu também o faturamento dessas empresas. Indiscutível. Tinha terminal portuário que estava oferecendo o serviço de armazenagem, de transporte entre margens, praticamente de forma gratuita. Por quê? Para manter um contrato com uma armadora. Então, assim, é que o terminal portuário não tem o poder de resposta que a categoria dos caminhoneiros teve. Mas sim, hoje todo o setor, hoje nós estamos fazendo, aliás, há alguns anos a gente já está escutando isso, estamos fazendo o mesmo ou até mais, com o mesmo ou até menos. E com mais impostos. E com mais... Bom, infelizmente a carga tributária... Esse é o grande ponto, né? Com um acréscimo da carga tributária, o que não vem potencializando, evidentemente, o nosso setor portuário e principalmente a economia do nosso país. Como você pode perceber, o assunto está aqui, está quente. Nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixa lá teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Tenho encontrado muitas pessoas pelas ruas e temos sido claramente elogiados por essas pessoas em virtude do nosso programa ser um programa totalmente apartidário, apolítico, onde nossos entrevistados têm a possibilidade de levar para você a opinião deles e também, claramente, tudo aquilo que impacta principalmente no nosso segmento portuário. Em prol disso, vou continuar o nosso debate aqui com hoje Leopoldo Figueiredo, que é editor-chefe do caderno Porto e Mar do jornal A Tribuna, e a nossa comentarista técnica do programa Porto e Negócio, Germaine Lilian Robson. Leopoldo, debatemos muito aí no último bloco todos os impactos, os reflexos que nós tivemos em relação à paralisação e também do acréscimo de tributos no segmento portuário. A Prefeitura tem uma expectativa aí de algo em torno de 13 milhões de arrecadação. E aí nós temos também um refis. Isso não quer dizer que
consequentemente, nós teremos os 13 milhões anuais em virtude desse refinanciamento. Esses 13 milhões podem ser 6, podem ser 7, 5. Como é que a gente trabalha o planejamento de médio e a longo prazo se a intenção da Prefeitura é reverter investimentos para o segmento portuário? Bom, teve uma decisão, na verdade a decisão foi do ano passado e ela foi referendada, ela foi confirmada, né, neste primeiro semestre pelo Supremo Tribunal Federal, de que os terminais portuários que ocupam áreas da União, ou seja, os terminais que ocupam áreas arrendadas, devem sim recolher as administrações municipais o IPTU referente a essas áreas. A Prefeitura começou a lançar esse pagamento e projeta que se todos os terminais pagarem o IPTU, vai ter um impacto positivo nas suas contas de 13 milhões ano. Isso não é fluxo de caixa, nós estamos falando de uma questão contábil exclusivamente. Exatamente, é uma projeção de faturamento. É que muitas vezes o telespectador imagina que esses 13 milhões entram no caixa da Prefeitura. Não, isso daí é se todos forem pagar mais 13 milhões no final do ano. Não é essa a realidade. Todos os terminais portuários, apenas 3 resolveram pagar, estão normalizados em relação ao IPTU, estão pagando em dia e 3 estão estudando, 3 entraram no Refis e 3 estão estudando se vão entrar ou não. Essa novela ganha mais um capítulo e não vai ser resolvida neste momento. Uma péssima notícia para a Prefeitura, porque precisa efetivamente desses recursos para seus projetos, não só para seus projetos voltados para o setor portuário. A Prefeitura chegou a anunciar que com esse dinheiro ela iria garantir uma parte dos recursos necessários para as obras da modernização da entrada de Santos. E aí, neste caso, as obras que a Prefeitura vai realizar são mais voltadas para a área urbana e retroportuária. Alguns terminais retroportuários vão ser atendidos por isso, sim. Mas as obras portuárias da entrada de Santos, por excelência, vão ser realizadas pela Codesp. E a Codesp e o governo federal estão atrasados, nem conseguiram concluir os seus projetos para fazer a licitação, para iniciar as obras. Então, em relação a essa boa notícia do IPTU, boa notícia para a Prefeitura, do IPTU portuário, realmente a Prefeitura não vai conseguir esses 13 milhões neste ano, pelo menos não tão neste ano. O que acontece é que, na verdade, é mais um encargo, é mais um custo para o setor. Logo no bloco anterior, a gente já estava debatendo sobre os novos custos do setor portuário. De uma hora para outra, o setor portuário teve que encarar um aumento do ISS, está tendo agora que se preocupar com o IPTU portuário. Não era uma novidade, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não era uma novidade, mas é um custo a mais. Sem dúvida. E pontualmente agora também está tendo que se preocupar com os estudos de impacto de vizinhança que os municípios estão realizando e estão repassando para os terminais a necessidade de investimentos. São investimentos pontuais? Sim, mas é mais um custo. No momento em que os terminais estavam se preparando, estavam preparando uma recuperação das suas atividades, estavam começando a ver uma luz no fim do túnel, uma retomada da economia, vem toda essa carga tributária. E agora, simultaneamente, a economia começa a mostrar que a luz no fim do túnel está um pouco mais distante, não são boas notícias para o setor. Não. Germaine, eu gosto quando o Leopoldo e você vem aqui, porque só com o comentário de vocês me vem 20, 30, 40 perguntas na cabeça para fazer para vocês. Levando em consideração absolutamente tudo isso, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande e a ginástica, né? O Leopoldo falou isso no primeiro bloco, trabalhar aqui no Brasil, ser empreendedor no Brasil, eu acho que a gente é herói, verdadeiramente. Tem uma dificuldade muito grande na composição do custo e na composição do valor de venda, né? Eu acho que isso cada vez mais é notório aqui no nosso país e a gente encara todos os impactos disso. Além disso, a gente percebe que existe um discurso muito bonito, se assim eu posso dizer, em relação à nova entrada de Santos. E eu não percebo um discurso em relação à nova entrada do Porto de Santos, o que também é totalmente necessário, não só para o nosso segmento, mas também para a nossa cidade. Eu não percebo uma preocupação com isso. O Porto hoje contribui aí com a arrecadação, principalmente do município, e eu não percebo essa preocupação com o município. E para finalizar, porque eu preciso fazer 3 das 40 perguntas que vieram na minha cabeça, eu acredito que esses valores de arrecadação de IPTU vão servir única e exclusivamente para a contabilização do nosso município para custear a máquina
pública. Que não fecha a conta hoje. Essa é a tua visão também, Germaine? Infelizmente, é assim, porque a gente já sabia que a prefeitura passa por dificuldades, isso é notório, todo mundo já sabe, e obviamente que ela via esse ganho do IPTU como uma solução para esse buraco, porque existe o buraco. Então, por isso que eu não vejo muita expectativa para que a gente efetivamente consiga reverter essa nova arrecadação em prol, efetivamente, da modernização de toda essa parte de infraestrutura que a gente necessita tanto. Então, eu acho, foi já deliberado, muito embora eles tenham entrado com recurso, mas já foi deliberado que é procedente essa cobrança, uma vez que se faz atividades com fins lucrativos dentro dessas áreas, então isso não tem mais o que discutir, eles estão protelando, como diz o Leopoldo. Vão ganhar um tempo apenas, mas isso vai ter que ser pago. Vai ter que ser pago e depois disso uma história de anos. Não é? Mas isso é que eu acho mais incrível. Tudo bem que realmente os terminais já deveriam estar com isso sinalizado nas suas contas, no sentido de não ter isso como um impacto na questão do custo. Tá? Seria até uma das reformas que necessariamente nós precisaríamos fazer no nosso país, essa questão da judicialização que nós temos. Cada vez mais a gente vai alongando essas decisões e deixando para o próximo que chega para sentar na cadeira? E aí depois disso, nossa, eu não esperava por isso, quer dizer, não dá, né? Não é bem por aí. Então não adianta o setor portuário falar assim, eu não tinha essa expectativa. Tinha sim. Essa expectativa ela já é antiga. O que o pessoal nunca fez foi realmente levar em consideração que efetivamente tinha que ser pago, tá? Isso por um lado. Por outro lado, infelizmente a prefeitura olha para isso como sendo uma solução porque o tamanho do buraco dela é maior do que o que ela pode efetivamente administrar. Então aí tem que ser feita uma revisão total. Aonde são feitos esses gastos, em termos de Estado, município, governo federal, aonde são feitos os gastos efetivamente, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem aí, né, um escoamento aí de receita que vai para algum lugar que a gente desconhece, então isso tem que ser melhor visto. E a questão do imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, que efetivamente o comércio não consegue mais suportar. Então isso tem que ser visto. A questão tributária no Brasil. Isso. E é interessante esse processo, conversando com um representante do setor, ele me passou exatamente uma análise do que ele até acha que vai acontecer, que a decisão do judiciário ao obrigar o pagamento do IPTU portuário, na prática, vai motivar uma transferência de carga tributária, de arrecadação do governo federal para o governo municipal. Porque os terminais, diante agora de um novo custo, agora o terminal portuário tem que pagar IPTU e o IPTU é pago ao município. Eles vão fazer o quê? Eles vão chegar no governo federal, vão pedir uma reavaliação dos seus contratos, indiscutível, porque a situação na qual o contrato foi firmado mudou, agora tem um novo custo a ser considerado, então eles vão, a partir dessa renegociação, eles deixam de pagar tanto para o governo federal e vão pagar agora para o governo municipal. Ou seja, para o terminal portuário, a tendência é que isso não tão imediatamente, mas a médio prazo, ele deixe de pagar o que ele estava pagando para o governo federal e passe para o município. O que, de certa maneira, é benéfico para o município, porque Sim. muitas vezes o que se paga lá em cima não chega aqui embaixo, né? Então... Acho que o fim é benéfico, o processo, o meio utilizado é arduamente, fortemente, desgasta muito o setor. Sim. A gente não precisava esse processo, honestamente falando, a gente está preocupado muito com a arrecadação aqui no início, vamos se dizer assim, do que necessariamente arrecadar em função da produtividade. Será que não seria melhor arrecadar em prol da produtividade que os terminais possuem, em prol da produtividade que a sociedade gera e assim sucessivamente? Será que esse não é o grande segredo? Será que não é essa equação que a gente precisa colocar em prática, Germaine? A gente viu o seguinte, alguns países, eles diminuem impostos justamente para incentivar a produção, o que aqui funciona ao contrário. E arrecada fruto da produção. Exatamente. Exato. E aqui funciona, infelizmente, ao contrário. O que seria realmente, talvez, a solução do nosso país, que se fizesse isso, se revisse essa questão dos impostos, no sentido de buscar diminuir, já não procuraram atender os caminhoneiros? É o mesmo princípio. Buscar diminuir esses impostos, para quê? Para viabilizar a produção e aí, de fato, como você diz, fazer a arrecadação em cima. Então, o pessoal, eles têm que realmente trabalhar no sentido de rever essa política toda. A política está errada. Sim, a reforma tributária é uma medida essencial. Agora, é mais fácil fazer uma reforma tributária se antes for feita uma reforma previdenciária.
Porque um dos grandes gargalos, um dos grandes furos por onde está se perdendo água... Mas a água... nossa geração está disposta a isso, Leopoldo, a sofrer essa reforma? Maxwell, aí não é questão de disposição. Tem que fazer ou tem que fazer. Infelizmente, a gente já passou do período, da fase em que a gente poderia escolher, bom, vamos resolver esse problema agora ou vamos deixar para depois. Não, para depois a gente, como estava escutando ontem, nós voltarmos para os anos 80. Na situação financeira dos anos 80, né? Indiscutível. Infelizmente, está chegando ao final do nosso programa. Fazer uma questão aqui, deixar uma questão para os dois e quero ouvir a opinião dos dois. Se o bolso é curto e o governo vem mencionando isso, município, estado e a federação, a gente investe em tecnologia ou a gente investe em infraestrutura? A Arbitrar fez mais recentemente um grande evento aí, trazendo principalmente a questão da facilitação do comércio exterior, com um foco exclusivo em tecnologia. A gente investe em tecnologia ou em infraestrutura, Germaine? Vamos falar só um pouquinho rapidinho da questão da facilitação, que não está só sobre a parte de tecnologia. Ela está muito em cima da questão de gestão de risco, obviamente que a tecnologia serve para isso, trazendo tecnologia. Mas de qualquer maneira, você tem vários recursos que você utiliza no sentido de você minimizar, diminuir riscos e efetivamente conseguir ter uma segurança maior e isso você tem um custo menor. Então, tudo está envolvido. Eu acho o seguinte, a tecnologia pode ajudar algumas coisas a bypassar a falta de infraestrutura, algumas, mas não todas. E não adianta eu ter um monte de tecnologia e não ter infraestrutura. Que gera dificuldade operacional e a tecnologia não contribui. Eu tenho que ir nos dois caminhos, eu tenho que melhorar as duas coisas. Não tem como uma resolver o problema da outra, que não vai. Não vai. Léo, tecnologia ou infraestrutura? Deixa eu refazer então a sua pergunta. A gente investe com inteligência. Boa. A gente, na verdade, procura saber, talvez num primeiro momento a gente precise, neste momento, de um investimento em tecnologia, mas que nunca pode estar dissociado ao investimento de infraestrutura. Como a Germaine falou, o nosso problema é sistêmico, a gente tem um problema de infraestrutura muito grande. Temos, eventualmente, num primeiro momento, um investimento em tecnologia para facilitar, para reduzir o tempo de liberação de cargas, para reduzir a carga, esse custo logístico que é perdido por uma burocracia. Nesse momento, o investimento em tecnologia pode dar um fôlego maior, mas a gente nunca pode tirar do horizonte que sim, não, precisamos investir em infraestrutura. Um exemplo grosseiro. Entrada da cidade é uma questão importante para o Porto de Santos, mas também é uma questão importante para a segurança dos profissionais que trabalham no Porto de Santos. Margem direita só tem um acesso rodoviário. Se tiver bloqueado, ninguém sai do porto. Indiscutível. Só fazendo um último comentário. Os terminais, isso até para o pessoal entender, os terminais investiram bastante na questão de automação. Indiscutível. Mas, porta para fora, o que acontece? Falta toda a infraestrutura. Então, não adianta internamente, você está preparado como primeiro mundo, quando você bota o pé do lado de fora e você está no terceiro mundo e a coisa não funciona. Eu provoquei este debate porque, na verdade, a gente percebe que não adianta ter exclusivamente o discurso de falta de dinheiro. Tem que ter a responsabilidade da maneira e forma correta de se aplicar estes recursos. Evidentemente, tanto infraestrutura quanto tecnologia são extremamente importantes para o nosso segmento portuário. Leopoldo, obrigado pela presença. Sempre um prazer ter você aqui. Já fica a minha reivindicação para a direção do programa. A gente precisa de 1 hora de programa, né? Verdade, olha, nos preparamos para debater muito mais coisa, começamos aqui, engatamos um assunto no outro, não conseguimos desenvolver, mas isso só mostra, na verdade, o tamanho do desafio do setor portuário e o quanto se precisa debater o porto. E assim, a solução para os problemas do porto passa efetivamente pela comunidade, pela sua comunidade, debatendo as suas questões. Muito obrigado mais uma vez. Germaine, sempre um prazer ter você aqui, para que a gente possa assuntar e debater o nosso segmento portuário. Muito obrigada, Marcos. Eu estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui. Eu acho que a comunidade ganha muito com o teu programa, então, fantástico. O programa não é meu, o programa é nosso, esse espaço é dos nossos telespectadores. Porto Negócios fica por aqui e lembre-se, hoje, jovens de 50 anos são mais produtivos do que idosos de 25. Forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Transtec World Logística, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.